Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Todos bem? Espero que sim, né? Porque é assim que devemos permanecer bem e confiantes no Senhor. Porque a vida cristã na terra, ela tem sentido. Amém? Palavras como não devemos andar como folhas ao vento. Palavras também como está em Eclesiastes 3, que para tudo há um tempo. Palavras que diz que nenhuma folha cai se não for pela permissão do Senhor. Nenhuma folha, nenhum pássaro. Vai fazer muito sentido agora, tá? O título aí do assunto de hoje é a Era Antiga, mas que está tão alinhado à nossa, que faz muito sentido estudar, faz muito sentido estar atento. Porém, depende de revelação. Eu sou uma pessoa muito atenta para compreender a palavra além, né, no sentido espiritual da letra. Partindo daí, o Senhor também há revelações que Ele só dá no tempo dele. Não quer dizer que quando a gente entende a palavra de modo espiritual, já não nos é aberto para entender todas as coisas. Tem mensagens que são muito claras, como o vídeo aí anterior, apenas uma reflexão que foi feito, né? São palavras, mensagens que estão ali, só que às vezes a gente não se atenta qual é o sentido daquilo ali, o sentido de uma fala, como a fala de Yeshua, falando para Pedro, que havia sido pedido, né, por Satanás, e já foi escrito a respeito do nome de Satanás, que foi colocado na Bíblia. Esse seria Lúcifer. Não sei por que não está Lúcifer, porque era o nome que devia estar. Satanás tem um outro sentido, o sentido do nome, né, é dado a ácido, uma coisa ruim. Tudo isso dificulta a nossa compreensão, de fato, né? Colabora para que a gente não compreenda. Porém, né, tudo tem seu tempo. Tudo está no controle do Senhor. E a mensagem que vou colocar hoje, ela exigiria muita cautela e paciência, né? Cautela eu tenho, paciência também. Não da minha parte, mas de quem vai ouvir, para investigar, né? Buscar mais a fundo, porque esse assunto é um assunto muito importante, né? Bem, lá em Gênesis, tá? Para dar aqui uma introdução, lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, vai falar da criação, daquilo que nós conhecemos, daquilo que é visível, incluindo, né, o ser humano. Inicia, né, falando que havia trevas, né? Então houve a necessidade do Senhor criar a luz, fazer surgir a porção seca. Houve a necessidade, né, de fazer, né, a questão aí dos cosmos, como as pessoas entendem, lua, sol, e em Gênesis está escrito luminar menor a lua, o sol luminar maior, para que esse giro iluminasse a terra, né? Em relação à lua, já está mais voltado para a questão das fases, né, das estações. Tudo no controle do Criador. E aí relata que foi feita a vegetação, foi feito os animais aquáticos, terrestres, todos os animais. E aí surgiu, né, a fala da criação do homem e da mulher. Tudo isso não é novidade.
acredito para vocês, né? Tá em Gênesis. Agora, tem palavras que ficam muito óbvias e claras quando a gente lê, né, a Bíblia simplesmente. Às vezes a pessoa ainda não foi, né, esclarecida aí pelo Espírito, não foi batizado, não se arrependeu dos pecados. Cada um tem um processo aí, né? O grau de comprometimento com o Senhor é Ele que conhece. Só que vai ficar muito claro agora, como por exemplo, quando Caim sai da presença ali, né, dos seus pais e vai, a Bíblia relata exatamente, né, ele vai ali para o lado do Oriente e ele se reúne, ele se casa, forma família, porque ali existia. Aí fica esse vácuo, né, e tem o que tem de assuntos que falam disso, né, as pessoas colocam coisas que a Bíblia não vai relatar. Então, é importante a gente se atentar a isso, porque quando vamos falar de algo para fazer uma dedução, ela precisa estar baseada no que diz a palavra, porque mais para frente vai se explicar claramente. Então, esse vácuo, ele é preenchido, tá? Através do conhecimento da palavra do Senhor. Bem, sabemos que foi feito ali todas as coisas em Gênesis, e quando o Senhor, né, dá a ordem a Adão e Eva para que eles, porque todas as aves e frutos, todos os legumes ali que tinha, né, tudo que tinha no jardim do Éden, na verdade não fala jardim, fala no Éden, né, era disponível, né, nada era proibido, em exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu quero aqui trazer para vocês, de acordo com o conhecimento, a outras mensagens, que vocês ampliem esse Éden como se fosse uma nação, tá? Como se fosse um lugar muito, mas muito completo, de tudo, suprido de tudo. E onde que eu vou tirar a referência para isso? Aqui em Ezequiel 28, será necessário, né, ler todo o capítulo até o verso 19. Deixa eu ver aqui, peraí. Até o verso 19, tá? Eu vou ler até o verso 19. Porém, eu poderia ler a partir do versos 12, mas para ler todo o capítulo, vocês acompanhem aí, tá? Que vai dizer a respeito da profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus. Sento-me no trono de um Deus. Não é no trono de Deus, no trono de um Deus. No coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor: por que você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus? Trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você será morto. E você terá morte violenta no coração dos mares.
Dirá você então, eu sou um Deus? Na presença daqueles que o matarem, você será tão somente um homem e não um Deus. E o Deus aqui tá com D minúsculo, tá? Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Ó, aqui foi uma profecia, né, uma palavra lançada, já de juízo, né? E agora aqui, Ezequiel, ele continua dizendo, né? Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Abre aspas, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Ó, no jardim, agora sim, né? No jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. A roupa, né? Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto. Você profanou os seus santuários, por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos, os que estavam observando. Todas essas nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Tá vendo? Agora aqui, como eu falei, né? Exige cautela, paciência de quem assiste, porque graças a Deus, isso eu tenho, né, no Senhor, para ouvir a voz do Pai, para meditar, porque o Senhor fala, medita na minha palavra de dia e de noite. Hoje, louvado seja o Senhor, existem várias maneiras de ter acesso à palavra do Senhor, para que a gente possa estar com a mente, né, nessa engrenagem, pensando, analisando, refletindo, né? Pois vamos lá. Tem muita informação aqui que vai de encontro às mensagens, né? E eu vou ler aqui antes de entrar. Dá uma lida aqui em Eclesiastes. Existe algo que nós não podemos ser, entre tantas coisas. Nós não podemos ter inconstâncias em nós. Sabe aquela folha que vai para um lado, vai para o outro, aquela folha que não cria raízes? Não podemos ser assim, estáveis, inconstantes. Precisamos ser firmes, né? Aqui em Eclesiastes 1, a partir do versos 9, diz: o que foi, tornará a ser.
O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. A mensagem ela é cheia de setas, por isso que eu falo, a palavra do Senhor está toda alinhada, né? Está alinhada no entendimento, na conclusão, né, do entendimento. Porque assim, gente, desde o Gênesis, né, o propósito do Criador é conhecido. E aquele vácuo que eu falei lá atrás, que existe, ele é preenchido quando nós continuamos a meditar em toda a palavra e em especial também nos evangelhos, para compreender o tempo, para compreender os ciclos, que é o que eu estou colocando aí, né? Por isso que eu falei, exige cautela e paciência. Não é só esse vídeo, é todos os vídeos, né? Porque o Senhor, ele é perfeito no propósito dele. Então, esse querubim que foi designado, né, com um papel muito importante, porque era necessário que houvesse um guardião. Guardião de quê? Guardião do jardim de Deus, guardião do Éden, guardião dessas vidas, né? Eu colocar aí Adão, porque ou surgiu a necessidade, se entende, tá? Se entende que houve a necessidade da criação, de uma nova criação. Isso não significa que antes das coisas criadas não existia. E essa antiguidade aqui, esse povo antigo, a era antiga, ela já existia. Por isso se explica, né, o povo ao qual Caim se uniu. É como se, não é difícil de analisar, né? É como se aquela criação, aquela era, havia se perdido, tá? E o Criador não desistiu, né, da criação humana. E essa criação, ela se corrompeu. E perceba que ela não se corrompeu através de Lúcifer. Ela não se corrompeu através do anjo, porque esse anjo, né, a história dele é relatada na palavra do Senhor depois. Como que aquele povo se corrompeu, não se sabe, né? Não se sabe. Inclusive aqui onde eu li, em Ezequiel, fala de nações. As nações, né, se admiravam desse querubim guardião. Então vamos refletir, para quem gosta de assistir filmes, eles colocam geralmente como filmes, não é lá o tema que eles falam, que é científico, né? Não é uma coisa real. Mas vamos analisar aqui. O ser humano é capaz de criar algo que já não tem existido? É capaz, assim, de pensar, né? Eu pensei em algo, nunca vi isso na minha vida, já existiu ou existe? Porque nós não temos essa capacidade, humanamente falando, né? Porque o que nós entendemos é aquilo que o Senhor quer que nós entendemos. Mas o ser humano, ele não cria nada novo. Está aqui em Eclesiastes, não há nada novo. Então, quando a gente vê coisas grandes sendo criadas e que são conhecidas como avanços da ciência, né? Avanços da tecnologia, ciência,
exata, ciência humana, coisas que são criadas para fornecer trabalhos e automaticamente gerar custos, né? E rentabilidade para quem assim, entre aspas, cria. Não é do nada que as coisas surgem. Para isso ter um propósito, não há nada novo. Ou seja, é como se fosse aquela roda lá de Ezequiel, rodando, girando. A própria palavra vai dizer, geração, em Eclesiastes, geração vai, geração vem. Mas a terra, ela permanece para sempre. Então a terra foi criada com esse propósito. Quando fala ali do surgimento até Adão, não vamos entender que foi tudo assim, ó, em 7 dias. Puf. O Senhor tem poder para criar tudo em 7 dias, questão de minutos. Mas se passaram tempos, né? Tempos e tempos, até esse surgimento da porção seca e Adão, tá? Que isso fique bem claro, presta atenção. Surgimento do homem, surgimento da terra, não quer dizer, surgiu a terra, fez a erva, fez os pássaros, fez tudo, depois fez o... Não. Passou-se um bom tempo, gerações se passaram, gerações essas, creio eu, né, que já estavam em todas as partes aí, das porções secas, e que hoje nós conhecemos de forma, né, conhecida aí através dos historiadores como civilizações antigas. E não tão antigas como, por exemplo, não sei se vocês conhecem, as Pedras da Geórgia, fica, se não me engano, na Inglaterra. Stonehenge, alguma coisa assim, tem até filmes que falam. Elas estão ali alinhadas e tem pedra que pesa mais de 50 toneladas e as pessoas não explicam como é que elas chegaram ali, né? Segundo alguns historiadores, fala que há 2.500 antes de Yeshua, né? Antes da vinda do Senhor, que elas estão ali. Assim como as pirâmides, né? Assim como construções na China, que é uma civilização antiga, na Índia, e em outros países aí, né, de civilização antiga, que eu entendo que toda a Terra teve já civilizações, né? Embora o Brasil seja jovem, tudo indica, por não haver estudo assim dessa coisa de pesquisas e tal, tudo indica que o Brasil é novo, né? Foi reservado. É um país, né, uma terra distante, tá escrito, né, lá em Ezequiel como a terra distante. Então, quando a gente vai refletir e analisar na questão simbologia, nas arquiteturas, né, até no formato da pirâmide, no formato das construções chinesas, né, e tantas outras coisas, a gente vai vendo que tudo isso é como se tivesse um alinhamento de coisas antigas. Então não fica difícil de, sendo curioso, né, entender o porquê que nações assim são muito evoluídas cientificamente. Uma coisa é comprovado biblicamente, não é novo, tá? De acordo com o olhar do Pai, não é novo. Mas as gerações vão e vêm e as pessoas acabam que trazendo, né? Trazendo. E a gente que hoje, eu entendo, somos uma geração depois de Yeshua, com promessas de transformação, aí entendemos, né, a importância da vida do Salvador Yeshua, para que através do sacrifício dele e do agir do Espírito Santo diretamente em nós, nos capacite a nos orientarmos desse propósito do Senhor de transformar a terra para o povo de Deus, porque existe promessa que fala
que a terra pertence ao povo do Senhor. Então, quantas e quantas gerações já se passaram e o Senhor foi, né, permitindo e agindo, permitindo e agindo. E agora, né, nós estamos no tempo em graça, onde foi necessário a vinda do Filho dele, para que o Espírito ministre em nós e nos oriente. Por isso que tudo que eu falei lá na frente faz sentido com isso aqui. Não podemos ser inconstantes, não podemos ser como folhas levadas ao vento. Porque pessoas assim não terão nada do Senhor. A própria palavra diz, não peça, né? Quem duvida é como a areia, né? É como as ondas. São pessoas inconstantes e não receberão nada do Senhor. O Senhor não quer que sejamos assim. Então, quando a gente vai olhando para o mundo que hoje nos é facilitado isso, e vemos coisas que não se pode explicar, como construções que não tem como ter sido feita pela mão do homem, construções em cavernas, construções de igrejas como Lalibela, lá na Etiópia, feita na rocha, escavada assim, né, de cima para baixo, com pinturas, né, que não passaram muito tempo aí, continuam intactas, mexidas, né, mas algumas intactas. Então são coisas que, pela capacitação humana e pelas ferramentas que hoje se tem, mesmo as mais modernas, não tem como fazer tudo isso. Então aí a gente entende essas civilizações que passaram e, claro, né, tem construções, tem coisas aí que não é tão antigo, mas tem outras que sim. E aí a gente entende a importância de Ezequiel 28, o quanto que a gente precisa se aprofundar. Quem era Lúcifer? Lúcifer, ele é o significado do nome dele, né? Portador da luz. E para algumas nações, conhecido como a estrela da manhã, né? Porque muitos o têm como um Deus. O engano, a idolatria, a negação ao Criador existe, né? Por conta da ganância e do orgulho, por conta do poderio, do desejo de querer ser igual a Deus, porque essa foi a proposta feita por ele, né? E aí se entende que não foi nenhuma maçãzinha, nenhum fruto que Eva comeu, mas Eva de fato se deixou levar pela fala desse querubim, que era para ser guardião, mas ele tentou, ele fez de tudo para tirar, né? Tirar a oportunidade daqueles dois que estavam ali protegidos, não por ele, mas estavam protegidos pelo Senhor, de tirar essa oportunidade extraordinária de ser guardado e de ser propriedade exclusiva do Pai, porque ali já se entende, quando a palavra aqui fala que ele foi atirado à terra, aí muitos colocam, né, que deturpa o entendimento, que ele foi jogado do céu para a terra, lançado no sentido de que ele já estava aqui, mas ele foi retirada a glória, entre aspas, dele, foi retirado o orgulho, foi lançado, né, foi humilhado. A Bíblia chega a dizer que, como em Ezequiel também, não nesse capítulo, que para ele achar um lugar junto com os mortais, né, sepultura, ou seja, do que ele era, para ser comparado a um mero ser humano. Então ele foi humilhado e ele já não podia mais ser o que ele era. Isso significa que ele se tornou um outro ser.
E aí outras mensagens, como no Evangelho, vai fazer todo o sentido. Quando vai falar que nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas contra hostes, poderes, né, que estão nas regiões celestiais. Depois do nosso Senhor e Salvador Yeshua, e isso eu já teria que dar outro vídeo extraordinário, porque a Bíblia aqui está toda alinhada, né? Eu poderia ficar horas e horas nesse mesmo assunto, dando sequência, mas é importante que cada pessoa queira meditar, né? Essa mensagem que fala dos poderes que estão nas regiões celestiais, depois da vinda do Filho, da nova aliança, desse tempo agora que é de permissão do Filho, né? Porque todo o poder e autoridade está sobre os ombros dele, como diz em Isaías 9, ele não poderia mais ser o que ele era. Agora ele é um ser de trevas. Mas ele não pode fazer o que ele bem entende. Tem um filme aí muito interessante, Entre Céu e o Inferno. Se vocês assistirem, vocês vão entender bem. Entre o céu e o inferno. Então existe essa questão da hierarquia, dos juízos, né? Tá pensando que é morrer. Ah, eu sou bonzinho, vou morrer e já vou direto pro paraíso. Se tiver justificado em Yeshua, se arrependeu dos pecados, para que o Senhor lance no mar do esquecimento e não se lembre mais. Se foi tornado uma nova, dentro do Evangelho, se foi tornado uma nova criação em Yeshua, eis que tudo se fez novo. Ele faz tudo novo em nossa vida, né? Ele nos dá uma nova mentalidade. Então, tem que o se, né? Se foi transformado na mente, se é justificado, se entende a importância do Espírito Santo para ser batizado no Espírito Santo, se tem temor do Criador, porque isso é o essencial para todo ser humano. Então, olha o tanto de processos que é preciso, né, com meditar da palavra do Senhor, com humildade, com amor, com respeito, com reverência, sem constância. Querer debruçar e aprender, entender, e até que seja transformado, buscar ajuda de outros que já estão no caminho, porque esse caminho que a Bíblia relata lá em Lucas, o caminho que é Yeshua, ele é um caminho estreito. Por quê? Porque ele exige capacitação, que é o Senhor que capacita. O Senhor não chama pessoas que se acham capacitadas e dotadas, ele nos capacita, é um processo de aprendizado, para que a gente vá se desvencilhando de tudo aquilo que é trevas, conceitos de trevas, para nos tornar luz. É isso que o Senhor quer que sejamos aqui, luz e sal da terra, para entender qual o caminho e seguir o caminho, entende? Então, não tem como Satanás ter livre acesso à terra como ele tinha quando ele fez aquele terror na vida de Jó. Ele não tem. Tudo que for feito é nas regiões celestiais e de forma justa, como o Pai quer. Ah, você vai julgar? O que diz a palavra? A palavra não diz que nós seremos julgados pelas nossas obras? É obra de autojustificação? É obra de religiosa? Não. É o que nós somos aqui. Ah, mas tem alguém perfeito na terra? Ninguém. O único que pisou perfeito foi o Filho. Nós nos tornamos nova criação nele a partir do momento que começamos a entender a palavra do Senhor e ser transformados. Aí sim, somos justificados nele. Podemos nos vangloriar no Senhor. Entende? Então, não tem nada que possa nos separar, como diz lá, que nada nos separar do amor do Senhor, depois que chegamos a esse processo. Olha o processo que o apóstolo Paulo teve que passar. Se tornar, para ser um ministro do Evangelho da Graça, né? Olha o processo que Paulo teve que passar. Paulo não, Pedro. Percebe que no último vídeo eu falei que Yeshua falou para ele, quando você se converter. Pedro foi chamado por Yeshua
Pedro foi discipulado por Yeshua. Pedro viu todos os milagres, prodígios, tudo que Yeshua fez. E quando Yeshua estava no caminho da crucificação, ele negou Yeshua 3 vezes. E antes Yeshua chama ele a atenção, falando que o negaria. E antes o Senhor e Salvador Yeshua fala para ele aí, quando você se converter. Quando foi que ele se converteu? Isso também daria outro vídeo. Quando o Espírito Santo veio, gente. A gente pode passar por vários processos de discipulado, de aprendizado, mergulho na água para remover a sujeira do corpo, ou por uma consciência de que está deixando os pecados para trás, simbolizando aquele batismo nas águas. Fica anos e anos sentado em templos religiosos, fazendo isso, fazendo aquilo, se empenhando na caridade, em tudo. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo, isso significa que não houve a conversão genuína. Tudo simboliza um processo de conversão genuína na nossa vida. A gente precisa passar por vários processos, né? Que geralmente, às vezes, traz muita confusão na mente das pessoas. Mas a meditação na palavra do Senhor é o processo, mas é o único processo perfeito, é o caminho para que o Espírito Santo nos batize, né? Para que a gente seja selado com o selo do Espírito, que é a promessa, né? Então tudo isso, veja o tanto de assunto que eu falei, mas que está tudo alinhado. Esse querubim, ele foi criado de forma perfeita, né? Para o louvor da glória do Senhor, para ser querubim guardião. Mas ele se corrompeu ao longo de um bom tempo. Havia muitas civilizações, e aí se explica tanta coisa que não tem explicação dos homens, né? Não consegue explicar porque foi feito, como que foi feito, como que isso aqui existiu, como que pode isso e tal. Tá aí, né? Existia querubins aqui na terra, trabalhando. Agora, com que propósito? Temos que continuar meditando a palavra do Senhor. Aí já é um conhecimento que exige mais e mais exploração, né, do conhecimento. Ocorre que tem uma mensagem maravilhosa que ela vai dizer que não sabeis vocês que vocês vão de julgar os anjos? E como poderão, né, se vocês não conseguem resolver questões entre vocês? Tem outra mensagem que fala que se o Senhor vê erro nos anjos, quanto mais em nós, né? O Criador fez na região celestial as coisas, os anjos, melhor dizendo, por livre-arbítrio. E o céu não é sem graça, como muitos não entendem o céu, gente. 3 céus. O apóstolo teve visão que ele não colocou, não registrou, porque eram coisas grandiosas. O céu é ministrado, o céu é trabalhado o tempo todo. O Senhor não para de trabalhar, o Filho não para de trabalhar. Cada anjo criado pelo Senhor tem função. E essa região, né, onde a alma precisa passar, ela será julgada porque existe o livro da vida. Tem anjos aí registrando o nosso livro da vida, o antes e depois da conversão. Veja que como é sério. Então a gente precisa entender que todas as coisas do Senhor são perfeitas. São perfeitas. A palavra diz que o Senhor olha para a terra e ri das coisas, né, fúteis aí dos homens que acreditam que são deuses na terra. Ele dá risada, né? E com toda santidade, né? Porque o Senhor é perfeito. Então o Senhor olha para essa terra e ele vê coisas terríveis. O Senhor olha para essa terra e vê coisas incríveis. Porque hoje tudo se tornou mais dificultoso, porque nós estamos na nossa condição humana. Somos filhos de Eva, somos filhos de Saraí, que é Sara.
Somos a descendência do povo que foi criado pelo Senhor. Por isso que Ele não destruiu. Louvado seja o Senhor. Por isso que não foi tudo destruído. Por isso que Noé e sua família, suas noras, sua esposa foram poupados. Porque existiam muitas civilizações e que precisam passar pelo juízo, e passaram pelo juízo depois da vinda de Yeshua. A palavra diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Então imagine, né? De Moisés para trás, a quantidade de espíritos aí que estavam em prisão. E prisão aonde? Regiões celestiais. Assista o filme lá, volto a dizer. Não vou falar do filme. Entre céu e inferno. Vamos buscar, gente, ter conhecimento da palavra do Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, continue abrindo os nossos olhos. Porque quando a gente vai estudando, não é em vão. Aí o Senhor abre assim, ó, como se fosse uma cortina, e tudo vai alinhando, tudo vai ficando muito claro. E a gente vai entendendo o quanto o nosso Criador é tremendo. A gente passa a não ter temor de nada, temor dele, mas de nada, somente dele. Amém? Então, louvado seja o Criador por isso. Eu espero que vocês tenham se interessado, né? A era antiga, ela está registrada na Bíblia de uma forma que não vai estar ali desenhando, falando exatamente como que foi. Mas por que o Senhor não permitiu que essas construções não fossem destruídas? Como as pedras da Geórgia, como as pirâmides de Gizé, lá no Egito, que é o antigo Kemet, como as muralhas da China, como lá não sei se é no México, né? Não sei se é no México. E também construções muito antigas, em cavernas e rochas na China. O porquê que o Criador manteve tudo ali, né? Não é só as 7 igrejas escritas lá em Apocalipse, não. E olha que eu nem coloquei aqui algo de Apocalipse, porque tem muita coisa que vai reforçar aqui. Talvez eu continue falando disso depois. Então, que o Criador continue agindo sobre nós, tá bom? O vídeo, pra mim, não é longo falar da palavra do Senhor, mas ficou um pouquinho longo. Então, fiquem todos na paz, viu? Até a próxima.